Olá a todos e a todas que estão assistindo. Primeiramente, gostaria de dizer que é um imenso prazer estar aqui para falar de um tema tão interessante que são os tópicos da etnomatemática na educação matemática para a formação de professores. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o meu tema. O tema dessa apresentação é Desenhos da África na formação de professores, experiência etnomatemática em sala de aula. Antes de tudo, gostaria de fazer uma breve apresentação sobre mim e a minha orientadora. Meu nome é Daniele Fernanda Roberto, sou graduada pelo Instituto Federal de São Paulo no curso de licenciatura em Matemática, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar, na linha de pesquisa em Educação em Ciência e Matemática. A professora Denise Silva Vilela é doutora pela Unicamp desde 2008, é docente da Universidade Federal de São Carlos, do Departamento Metodologia de Ensino, DME, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE, da UFSCar, líder do Grupo de Pesquisa em Educação Matemática e Cultura, EMAC, e membro do grupo do Instituto Fala, da Unicamp. Ela atua nas principais áreas de Sociologia da Matemática, História e Filosofia da Matemática e da Educação Matemática. Feitas as devidas apresentações sobre quem nós somos, um pouquinho do que nós pesquisamos, sobre o que nós vamos falar nessa apresentação, vamos ver agora um pouco sobre o povo Khoekhoe, sobre a cultura deles. Então, segue o vídeo. África. África. A etnia Khoekhoe. Quando preservar a tradição significa preservar a identidade, é quase certo que os valores culturais resistem ao tempo. Os Khoekhoe são provavelmente um dos melhores exemplos desta forma de estar para quem a ligação aos ancestrais é essencial, em torno da qual tudo se organiza. Faziam parte do Império Lunda ou Moatiamvoa, cuja ascensão e queda na região central africana ocorreu entre os séculos 17 e 19. Nessa época, para fugirem à doença e à fome, viajaram em grupos liderados pelos chefes Khoekhoe Lunda, Chinguri, Chinyama e outros, e fixaram-se perto da fonte dos rios Kwango, Kassai e Alto Zambeze. A localização geográfica coloca os Khoekhoe próximo dos territórios da Zâmbia, Congo, Zimbábue, Botsuana e Moçambique. África. Com uma organização política do tipo piramidal, a povoação era dirigida por um chefe, Moata, que se rodeava de assessores considerados sangue nobre, os Moanangana, que formavam uma classe aristocrática, social e intelectual. A religião era centrada na adoração aos antepassados e refletia-se em todas as atividades do cotidiano: poder, caça, doença, etc. Para evocar o espírito dos antepassados, recorriam à adivinhação e mahamba, adorno feito de barro. A educação Khoekhoe era assegurada a partir da mukanda, ou circuncisão, iniciação masculina e feminina. Funcionava como uma escola de formação para os jovens na puberdade, permitindo a sua inserção na sociedade. África. As cerimônias tradicionais geralmente envolviam as danças, como no caso da Chianda, e as máscaras para a dança Akiche. Na sociedade Khoekhoe, dançar é uma reencenação da própria vida. A dança e a canção são rituais sociais e, em termos simbólicos, expressões daquilo que o indivíduo tem de mais profundo. A manutenção destes valores define a própria identidade dos Khoekhoes ainda hoje. Resultado: os Khoekhoes são uma das comunidades mais bem-sucedidas na preservação dos seus traços e valores culturais. África é memória, África é tradição. África. 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 Como nós vimos no vídeo, a cultura do povo Khoekhoe possui muitas tradições que foram preservadas. E uma dessas tradições é o desenho Luzona. Antes de falar do desenho Luzona, vamos entender um pouquinho mais sobre o que está por trás desses desenhos. Essa cultura do povo Khoekhoe
Eles se sentam ao redor de árvores frondosas e fazem desenhos no chão arenoso. E esses desenhos possuem muitos valores e muito significado para esse povo. E através desses desenhos eles passam o legado de uma geração para outra. Então vamos para o slide para vermos um pouquinho mais sobre esse desenho. Aqui na imagem do slide, como a gente consegue ver, temos os Aquacultasona, que são os especialistas em desenho. Aqui na imagem a gente consegue ver dois homens escrevendo no chão. Eles estão fazendo exatamente os desenhos do Luzona. Então eles fazem os pontinhos e depois fazem as linhas contornando os desenhos. E para ser considerado um Aquacultasona, o desenho tem que sair perfeito. Isso é, tem que ser bem simétrico e passando com um ângulo de 45 graus. Nessa outra imagem, a gente consegue ver como eles fazem esse desenho. Eles fazem utilizando as mãos e com os dedos eles fazem os pontos e vão fazendo a malha. No desenho C, a gente consegue ver a sobreposição de malhas, que é feita pegando o ponto médio de cada desenho anterior. E depois as linhas, cruzando e fazendo o desenho em si. Os pontos são chamados tobe e as linhas são chamadas de mufunda. Aqui nesse outro slide nós temos exemplos de desenho Luzona. Temos aí a cabeça de búfalo, o rato e a representação de uma leoa com dois filhos. Essa imagem que vocês estão vendo na projeção é do matemático Paulo Gerdes. Paulo Gerdes nasceu em 11 de novembro de 1952 na Holanda. Ele teve uma dedicação especial pela história e cultura africana. Gerdes teve um olhar diferente para os desenhos Luzona, o olhar de um matemático. Quando ele via esses desenhos, pensava em simetria, pensava em distância entre dois pontos, pensava em sequências. Enfim, existem muitas discussões que podem ser feitas a partir disso. Podemos pensar em uma matemática única, que se reflete nas mais variadas práticas. Isto é, a gente pode olhar para os desenhos Luzona e ver a nossa matemática, entre aspas, né? Ver a matemática eurocêntrica refletida ali naqueles desenhos, ou podemos pensar em práticas matemáticas. Nesse ponto, existem muitas pesquisas que falam acerca dessa questão, das práticas matemáticas. No entanto, eu gostaria de destacar dois trabalhos, duas pesquisadoras que têm muita contribuição nessa área. Uma delas é a professora Denise Vilela e a outra é a professora Michela. Vamos então fazer o desenho Luzona da amizade. Eu vou começar não com a forma comum dele, eu vou começar com uma versão um pouquinho menor, que é essa daqui. Então aqui nós temos uma malha que é 1 por 2. Uma malha 1 por 2. Certo? Por quê? Porque ela tem uma coluna e duas linhas. Agora eu vou fazer um desenho Luzona com uma malha 3 por 2. Então aqui nós temos uma malha 3 por 2. 1, 2, 3, 3 colunas e duas linhas. Certo? Então uma malha 3 por 2. Correto? Então nós fizemos os tobes, que são os pontos, agora nós vamos fazer as mufunda, que são as linhas. Então aqui nós temos... Muito interessante que no semestre passado, eu e a professora Denise fizemos uma atividade na formação de professores de matemática da UFSCar. Então, era uma aula com os professores, os licenciandos em matemática da UFSCar, e nós fizemos uma atividade com o Luzona. É interessante que na nossa matemática, entre aspas, a gente tenha o costume de passar pelos pontos.
e não passar, aqui nós não passamos pelos pontos, porque a gente tem essa ideia, é a menor distância entre dois pontos, é uma reta. Seria traçando aqui, né? Mas não. Na cultura do povo Coque, eles passam ao redor dos pontos, com um ângulozinho aqui de 45 graus. Então, são coisas simples, mas que são elementos diferentes, de culturas diferentes, né? Que a gente pode estar observando num simples desenho aqui feito na lousa, representando esse do Zona da Amizade, do povo Coque da África. Essa experiência com a formação de professores foi muito rica, porque os alunos tiveram não somente acesso a esses desenhos, como também a toda uma cultura que eles não conheciam. Então, quem se interessou pôde buscar mais, pôde pesquisar mais, e esse que é o legal da pesquisa, esse que é o legal de trazer coisas diferentes para a sala de aula. E pensar não numa matemática única, não numa matemática que se sobrepõe sobre as outras, mas pensar sobre as diferentes práticas matemáticas existentes, certo? Então aqui, só finalizando aqui, eu vou fazer um desafio para você que está aí assistindo. Eu gostaria, observando esses desenhos aqui, eu gostaria que você tentasse aí fazer o próximo desenho, observando que ele vai seguir um certo padrão. O desenho Luzona, ele, para permanecer dessa forma que nós estamos vendo, ele tem que seguir esse padrão. Aqui nós vemos que nós temos uma coluna, certo? Daqui para cá, do primeiro desenho para o segundo, nós temos quantas colunas? 3 colunas. E nós temos aqui quantas linhas? No primeiro desenho, 2 linhas. E no segundo, 2 linhas também. Sem pensar no desenho aqui agora, a partir desse desenho e desses números aqui, qual seria a malha do próximo desenho? Nós vemos que aqui o número de colunas é 1 e o número de colunas é 3. Aumentou 2. Então, daqui para cá, aumentou 2. E o número de linhas permaneceu constante. Então, vamos tentar fazer aqui, próximo desenho. Então, o próximo desenho, chutando aí, as linhas seriam iguais. Então, seria 2 linhas. E quantas colunas? Se daqui para cá ele aumentou 2, então vamos pensar que daqui para cá ele vai aumentar 2, seguir o padrão também. Então, se tínhamos 3, aqui nós vamos ter uma coluna 5 por 2. Que vai aumentar 2 na malha anterior, certo? Vamos então fazer um desenho do Zona com uma malha 5 por 2, que foi o que nós encontramos anteriormente. Então, vamos lá. Então, como é 5 por 2, vamos ter 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5 e 2 linhas. Aqui o interessante seria se esses desenhos fossem, se esses pontos fossem simétricos, se tivessem a mesma distância entre si. No entanto, vamos fazer dessa forma mesmo, tá? Mas você, na sua sala de aula, com seus alunos, você pode estar fazendo um desafio aos seus alunos, para eles encontrarem uma forma, seja qual for, de estar fazendo com que esses pontos da malha sejam todos com a mesma distância, tá? Vamos então fazer o desenho Luzona. Nós temos uma malha aqui 5 por 2, porque temos 5 colunas e 2 linhas, então 5 por 2, certo? Vamos lá. Então, aqui temos um desenho Luzona da Amizade numa malha 5 por 2. Será que se eu fizer um desenho com o próximo desenho com a próxima malha vai dar certo? Vai, contanto que eu mantenha os padrões. Subindo aqui, o próximo desenho seria de quanto? Seria uma malha 7 por 2. E o próximo? Uma malha 9
por 2.